Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui nesse lugar maravilhoso, que tem verde, que tá tranquilo agora, tá dando para ouvir os pássaros, para falar sobre essa pergunta aqui, ó, que eu recebi no Instagram, de como conciliar, né? De como equilibrar as várias áreas da nossa vida, a família, o trabalho, a área espiritual, sem precisar ir, até fiz uma campanha de um clone, né? Ou de mais de 48 horas por dia. Como que a gente faz, né? E essa é uma grande pergunta e eu quero fazer um convite de olhar o por trás, né, dessa pergunta, quais são os sentimentos, qual é a percepção que vem carregada, né? Me parece que essa pergunta vem carregada de alguns sentimentos de culpa, de alguns sentimentos de não dou conta, de que não está conseguindo trazer esses resultados que tanto anseia. E é sobre isso, eu quero convidar a olhar por trás dessa pergunta, quais são os sentimentos que a gente carrega, muitas vezes do nosso ideal, né? Os ideais que nós temos para que a gente dê conta de todas as coisas. Então, muitas vezes, a gente está com esse sentimento de ideal, de que nós vamos dar conta, né, das nossas vidas, de tudo, que a gente tem que ser uma boa mãe, de que a gente tem que ser um bom pai, que a gente tem que ter um sucesso na nossa carreira. E esse ideal, muitas vezes, cria aspectos de exigência. Então, a gente exige de nós esse desempenho, esse resultado, e aí a gente sempre está buscando algo e a gente tem a sensação de que a gente não consegue atingir esse alvo, esses objetivos, esse ideal. E aí a gente se sente muitas vezes desmotivado, cansado, angustiado, vem todos esses sentimentos ruins de que a gente não se sente capaz de fazer ou de viver. Então, o que eu gostaria que vocês olhassem, né, e buscassem analisar? Para que a gente possa dar conta, muitas vezes equilibrar a nossa vida, às vezes a gente é meio equilibrista, né? A gente pega muitos afazeres, muitas funções, vem muita coisa para nós e a gente precisa entender que é claro que o planejamento, né, e o gerenciamento do nosso tempo, das nossas tarefas são muito importantes, mas existem coisas que a gente às vezes passa desapercebido, que são as coisas menores, que a gente vai dizendo o nosso sim, e muitas vezes a gente não está com condição, a gente não se considera, né, nesse papel para exercer essas funções. Então, por exemplo, um projeto grande, geralmente a gente já tem mais consciência se a gente dá conta ou não daquilo, né? Mas eu convido você a se perceber dos pequenos, né, dos pequenos projetos, aqueles pequenos sims que a gente vai falando das tarefas do dia a dia, que muitas vezes a gente não para analisar se a gente tem condição de fazer aquilo, se a gente está com condição de exercer aquilo, se a gente está considerado nesse processo. Então, pare e pense. Como anda esses sims pequenos que você tem feito, essas tarefas pequenas que você tem pegado para si, que muitas vezes você não tem conseguido realizar, mas você não parou para pensar que é elas que estão pesando. E aí entra vários aspectos que a gente precisa aprender, né? Quando a gente se considera, a gente percebe que nós vamos aprender a dizer não também para aquilo que nós não conseguimos dar conta, e que o ideal é a gente pensar nesse melhor possível. Então, não ficar focado no resultado, né, daquilo que eu estou entregando, mas no processo do quanto eu estou considerando aquilo que eu tenho, daquilo que é possível, e aí já cai o nível de perfeccionismo e de exigência que muitas vezes fica ali na nossa mente de que a gente não está conseguindo dar conta. Então é olhar que nós estamos fazendo o nosso melhor possível, e que aquilo foi o resultado. Então, como mãe, como pai, como profissional, eu estou me dando o meu melhor, e às vezes não focar naquele resultado, e isso traz uma leveza para as nossas vidas, e a gente consegue tirar um pouco esse sentimento de culpa, esse desconforto que muitas vezes a gente carrega. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tchau e até a próxima.